Boa noite, meus caros alunos que me dão a honra e o prazer de assistir nessas pequenas aulas que eu faço já há 2 meses e meio. Hoje vamos falar de um assunto extremamente sofisticado e que necessita um bom conhecimento da anatomia, da fisiologia e, eu vou insistir com isso, uma capacidade de comunicar com seu paciente que seja a prova de bala, que seja muito eficiente, muito eficaz, e você deve entender com quem você lida. Eu vou apresentar essa conferência do meu ponto de vista, né? O ponto de vista que eu sou um homem e que eu trato uma mulher numa parte extremamente preciosa e íntima dela, sobre a qual a gente vai um pouco falar. Então, eu preparei uma apresentação. Eu vou, de vez em quando, desenhar, explicar, voltar. Hoje será só fisiologia, compreensão do problema e as técnicas começaremos a ver isso terça-feira. Como eu escrevi para você agora, terça-feira será mais a parte da prática que você entende melhor como fazer isso e como trabalhar. Depois, nós veremos a questão da pelve menor dos rapazes, que é um problema gigantescamente importante, que mexe para os rapazes com a questão da sexualidade e a questão da imagem deles e da sexualidade e a questão da próstata, né, que é realmente um assunto que cria problema com muitos homens, não os novos, né, mas a partir de 50 muita gente tem problema. E depois eu continuarei, e certamente, eu acho que eu vou demorar mais ou menos 3 conferências para falar da pelve menor, na verdade, isso é o tema, da pelve menor. Hoje começamos com as moças. Alors, eu vou tentar apresentar meu... Voilà. Voilà. Alors, eu vou tentar falar disso. Como eu expliquei, na verdade, é a osteopatia da pelve menor, aplicação feminina. Primeira coisa, vocês vão utilizar seu celular que tira fotografia e com a função fotografia você vai se dirigir para a imagem que segue para poder ter acesso ao glossário de osteopatia. Insisto com isso, eu utilizo o vocabulário do glossário e se a pedagogia é minha personalidade, eu não me permitiria de inventar palavras que não são numa convenção internacional. Então, esse glossário está em inglês porque certamente que os americanos têm uma grande importância hoje na osteopatia, na maneira de trabalhar. Portanto, é o momento de sacar uma fotografia com isso que é o glossário. Só dirija para ele e você vai ver que isso vai te dirigir para um site. Yes, está feito.
Alors, quando a gente fala de menina, vou utilizar a palavra menino, que é uma maneira gentil de falar das mulheres. Hein? Eu vou falar, na verdade, não das meninas meninas. Isso será um outro assunto, que é a simpatia pediátrica. Vou falar meninos, é uma palavra afetuosa. Significa as mulheres globalmente entre 12 e 50. É isso que eu vou falar, porque vamos falar especialmente hoje do aparelho reprodutivo feminino e das consequências. Hein? Ok. Portanto, já quando a gente pensa nas mulheres, a gente pensa nessas famosas barrigas de mulher e reduz um pouco a mulher ao útero. Hein? Em latim, os médicos falavam tota mulher in útero, hein? Que é uma maneira depreciativa de falar das mulheres. Só tem o útero delas que conta, o, o funcionamento dele é dominado pelo útero. Hein? Então, a gente tem essa imagem da, que as mulheres são como receptáculos. Hein? Mas eu insisto, eu tenho uma relação afetuosa com as mulheres e as mulheres não são unicamente um ciclo, um ciclo com todas as consequências do ciclo, não são unicamente isso, as mulheres são também nossas amigas para poder fazer esporte, nossas colegas de trabalho, elas também são super boas na escola. Eu tenho netas, eu sou sensível na história da capacidade feminina, e eles são, geralmente, eles dão uma surra nos rapazes, porque eles são super sérias quando se trata de estudar. Eles são super bons profissionais, e não unicamente nas profissões do cuidado, né, que a gente imagina que as mulheres são cantonadas a isso, é só fazer de tudo. Né? Eu sou muito sensível no encanto feminino daqueles que sabem apertar parafusos. Eles são capazes também de funções muito sofisticadas que eram realmente reservadas aos homens, uma função complexa de pilotar arma de caça significa poder dar a morte, enquanto a gente associa tanto a imagem das mulheres com dar a vida, etc. Enfin, dar a morte quer dizer pilotar coisas super complexas e fazer parte de um sistema de defesa de um país. Okay? Voilà. Alors, quando a gente fala de pelve feminina, bom, hoje eu vou falar de anatomia e de funcionamento desse. A grande coisa a entender é a famosa separação, fronteira entre a pelve menor e a pelve maior. A pelve maior, ela se situa acima da linha arqueada que você vê aqui. A linha arqueada, que é uma linha de reforço de osso denso e duro que vai receber os esforços da, da compressão e da compressão entre o peso e a reação do chão ao nível das coxas femorais. E essa zona se termina com um ramo, que é o ramo púbico, e continua por baixo com o ramo isquiático. Então, entre os dois tem um buraco, que é um forame, que é o forame obturador. O forame obturador porque não tem esforço nesse lugar. Todas as forças passam pela coluna, se transmitem pela zona arqueada, pela linha arqueada, que passa pelas coxas femorais e que coloca o pubis em compressão. Alors, primeira coisa, bem separar o que é a pelve menor da pelve maior. Globalmente, a maior é para digerir e a menor é para se reproduzir e para excretar. Voilà, bom, lá, o músculo que você deve absolutamente bem entender nessa coisa são os pelvitrocanterianos,
que vão para fora. Eu vejo dois. Aqui eu vejo obturador interno e eu vejo aqui o famoso piriforme. Lá você tem um dos músculos que pode ser considerado como um músculo importante, que é o coxígeo, que na verdade encobre o ligamento sacroespinhal. Aqui no lugar que eu estou, isso é a espinha. E nós vemos, o que vamos discutir longamente, uma fáscia que encobre aqui o músculo obturador interno e que se termina com uma bandelete, uma zona arqueada fibrosa sobre o qual vai ser segurada a parte lateral do que se chama o elevador do ânus, que vai globalmente do pubis para o sacro e para o cóccix, e lateralmente do ilíaco para o cóccix. E você tem os dois nomes, pubococcígeo e iliococcígeo. Alors, nós somos muito acostumados a representar como fisioterapeuta, mas também como osteopata, a importância gigantesca desses músculos da estabilização da região lombar para poder manter a posição ereta. Isso vai ser discutido longamente, hein? É a questão da coluna das pressões que a gente vai ver. Lá você vê os famosos músculos psoas e o músculo ilíaco. Eu nem mostro esses músculos, eu espero que seja claro. A coisa que me interessa nesse desenho é a famosa bolsa serosa, que evita o atrito do psoas contra o osso ilíaco e também com a articulação coxofemoral. Bolsa serosa que é característica da nossa espécie que decidiu, por não sei que motivo, de ficar em pé, enquanto nós temos ainda uma organização de quadrúpedos. Alors, quando a gente fala de pelve, é indispensável entender a pelve menor feminina, que isso é uma questão, na verdade, de todas as técnicas que nós vimos, ou que vamos ver em detalhe, viscerais. Tá? Lá, eu representei, para que seja bem claro, que lá é a pelve maior, que é a zona para digerir. Lá você vê o sistema venoso super importante das veias que trazem os elementos digeridos para a veia porta. Alors aqui os elementos digeridos, aqui são cortadas, e são as veias que vão para o intestino delgado, mas aqui você vê a parte esquerda e a parte direita do intestino grosso também está ligado com as veias que vão se ligar e que vão para o fígado, que vai se encarregar de toda o catabolismo e a síntese dos elementos que são necessários. Então, pelve menor imensamente ligado com a pelve maior. Okay? Alors, quando a gente pensa, no caso das meninas, na pelve menor, a gente pensa no ciclo. Eu só vou mostrar isso rapidamente, porque é um curso de ginecologia. Um ciclo de 28 dias, mais ou menos, que começa o primeiro dia das regras e que vai terminar o primeiro dia das regras seguintes. Okay? Então, você tem, globalmente, três fases super importantes. Uma fase folicular, uma fase de ovulação e uma fase do corpo lúteus. O lúteus, o luteum, que vai ser mandado embora. Parece que tem um problema. Um segundo. Alô? Sim. Sim, sim. Eu acho que é outra coisa. Eu achava que era a respeito disso, da conferência. Alors, ok, o luteal,
e que vai se desenvolver, que vai se transformar na capacidade de acolher um bebê, se é necessário. Você vê aqui o espessimento da membrana uterina e você vê aqui as famosas hormônios principais, hein? A hormônio estimulante do folículo, hein? O luteus hormônio e a progesterona. C'est o ciclo principal no qual não vou entrar em detalhe, mas que vai, de toda maneira, ser dos elementos importantes do diagnóstico para poder trabalhar com a sua paciente. Voilà. Eu lhe lembro que tudo isso é uma questão, por uma grande parte, de flutuação dos líquidos. Flutuação dos líquidos e também flutuação não só dos líquidos sanguíneos, mas também do crânio. É muito ligado à circulação do LCR com a circulação venosa e o ciclo se modifica muito a circulação venosa em função dos dias do ciclo. Né? Voilà. Bom, alors, claro, você não pode tratar, isso é uma imagem masculina, mas você não pode tratar sem ser bom de anatomia, sem ter entendido os nervos posteriores que são destinados ao assoalho. O nervo principal atrás é aquele famoso enorme ciático, mas você deve pensar que também no plexo sacral sai pelo forame ciático maior, sai também o nervo pudente que você vê aqui. Esse pudente que é determinante para a região do assoalho, ele sai e contorna, sai do forame ciático maior e imediatamente contorna aqui esse ligamento branco que você vê, que é o ligamento sacroespinhal, e imediatamente, puf, ele entra pelo forame ciático menor, ele contorna aqui. Isso é um lugar de conflito possível, de irritação sobre o qual os osteopatas sabem se virar. E depois você vê que esse nervo vai continuar aqui, lá, e ele vai passar no canal facial com uma artéria, né, que é o famoso canal de Alcock, que é capaz de dar bastante problema. Eu espero que todo mundo entenda que isso é a tuberosidade isquiática, que isso é o ramo isquiático e que esse músculo que você vê lá no fundo é o obturador interno que você vê passar na frente do túbero sacral e que vai passar aqui, que você vê aqui, acompanhado dos dois gêmeos. Alors, essa é uma das coisas que tem que saber bem organizar, bem apalpar. Voilà. Alors, isso é uma imagem muito legal que permite entender como o assoalho resiste às forças de compressão pelo peso, hein? Pelo peso das vísceras acima. Primeira coisa, você deve entender que as mulheres têm não 3 passagens, todo mundo pensa só 3 passagens, hein? Uretra, vagina e retum, mas não são 3 passagens, tem uma passagem importante. Lá na frente, você vê essa passagem aqui que são as veias destinadas ao clitóris, veia dorsal do clitóris, que é importante anatomicamente porque a gente só pensa as veias para os homens, que evidentemente são que parece muito mais espetacularmente impressionante a questão da ereção, mas as mulheres também têm ereção da vulva e do clitóris, que é fornecido para essas pequenas veias. Então, 4 passagens que atravessam o músculo central, que é o músculo pubococcígeo. O pubococcígeo que você vê aqui, ele vai, a parte mais interno, mais central, se chama o pubo retal. Então, essa parte, essas fibras são o pubo retal e depois é o
pubococcígeo. E lá você vai ter essa famosa arcada fibrosa que encobre, que vem da fáscia, que encobre o obturador interno, que você não vê, porque aqui está cortado nessa direção o ramo púbico e aqui está cortado nessa direção o ramo isquiático. Então lá você tem o obturador interno e a fáscia dele se reforça com uma arcada fibrosa sobre o qual está inserido aqui o famoso músculo iliococcígeo. Claro que todo mundo reconheceu o nosso querido piriforme, com o tendão. Aqui a espinha e o ligamento sacroespinhal, e lá, mais anterior, mais interno, o famoso músculo coccígeo. Eu lhe lembro que esses músculos são capazes de criar, por causa de um problema de cóccix, um problema de sacro, tensões e espasmos que são extremamente doloridos. Alors, isso é a imagem clássica que a gente imagina do assoalho externo. Vou começar com o assoalho interno, que deve ser no outro lugar. Ele está aqui, ok. O assoalho interno é mais no lugar. Lá no interno, você vê o pubis, aqui. Lá você vê aqui a articulação com L5. Você imagina aqui o sacro, a face anterior do sacro, e aqui o cóccix. Alors, essas fibras longitudinais, aqui, que faz isso, são as fibras do pubococcígeo, com as 4 passagens. Good? Lá você tem a espinha do ilíaco, a famosa zona de reforço, aqui, que é a zona chamada a linha arqueada, e aqui você tem ligamento, que é o ligamento inguinal, com a passagem por baixo aqui dos músculos psoas, ilíaco, etc. E a famosa passagem dos elementos que se destina lá fora. Para os machos, o que se destina lá fora, não, erro. Para todo mundo é essencialmente os vasos, e para os machos é acima do ligamento inguinal, que tem uma pequena canal, uma pequena passagem que permite de comunicar com os ovários masculinos expulsos da barriga, que são chamados testículos. Então lá você vê bem a fáscia do obturador interno e aqui a famosa bandelete, ou a zona fibrosa, a arcada fibrosa, sobre o qual esse músculo aqui, que é o iliococcígeo, está inserido. Claro que todo mundo vê o famoso pipi piriforme e aqui o músculo coccígeo. Voilà. Então, essas são as imagens que eu mostrei de lado, de dentro. Quando você vê para fora, você vai ver outros músculos que participam a outros elementos, em particular a sexualidade. Lá você vê, nos dois sexos, a mesma organização, você vê um núcleo fibroso central muito marcado para as moças, porque é super importante que não tivesse nenhuma comunicação entre essa cavidade aqui, que é a vagina, e essa cavidade aqui, que é o ânus. Porque o ânus e os excrementos são extremamente sépticos. Aqui não é asséptico, mas é uma flora bem particular que não deve comunicar com isso. E, evidentemente, que durante o nascimento que se passa mal, especialmente nos países que não têm uma organização hospitalar muito bem feita, poderia ter um rompimento nessa direção que cria uma fistula
anal e que cria uma situação de infecção, uma situação terrível, e deve ser operado, deve ser reconstituído esse lá. Você vê bem que é esse núcleo, isso é um cruzamento de fibras. Você tem aqui um músculo, sim, você vê? E aqui é um músculo que está escondido um pouco, né? Que está aqui. Né? Okay? Voilà. Esse cruzamento é entre os músculos, um músculo chamado transverso, que é aqui, né? Que tem um papel para segurar a pressão, e lá você tem outros músculos aqui, o isquio, o isquio cavernoso, aqui, que tem essencialmente uma função, por uma parte para as mulheres, uma função sexual, porque uma parte do clítoris que você vê aqui, a parte externa do clítoris está aqui, mas ele se continua aqui lateralmente com receptores, um grande número de receptores ao longo do ramo isquiático, e ele está associado com esse músculo, o isquio cavernoso, ok? E lá você tem o bulbo aqui, que contorna aqui, que tem uma função muito mais nítida nos rapazes, porque lá ele participa muito na questão da ereção. Voilà. Então você tem o músculo retal, enfin, os músculos do esfíncter, e aqui você tem claramente aqui, lateralmente, o iliococcígeo e aqui o pubococcígeo. E aqui você vê o sacro, e esse grande músculo aqui é o músculo glúteo maior. Todo mundo reconheceu aqui o músculo sacro-tuberoso. Right? Então, isso é a grande... Voilà, você vê isso mais em situação real. Não está bem representado, mas aqui é o famoso lugar de reforço, para bem separar essa cavidade dessa cavidade. Lá você tem bem claramente o transverso, você vê aqui, que é um dos músculos que ajuda a manter o conjunto. E lá você vê que aquele que é mais interno desses músculos aqui, isso é o pubo rectalis, o pubo não sei como, retopubiano, e aqui é o pubo coccígeo. O pubo coccígeo e aqui o ilho coccígeo. E lá você tem aqui o ligamento que vai do sacro para o ligamento anococcígeo. E lá você vê o resto, você entende bem como está feito. Lá, uma visão, voilà. Então, isso já vimos. Alors, esse desenho é o mais importante a entender para poder tratar uma moça e entender como são organizados no espaço. Esse é um corte que não é totalmente vertical, é um corte que é inclinado, porque a vagina não é vertical, ela é inclinada para cima e para trás. Nesse desenho que você vê aqui, isso é anterior e isso é posterior. Né? Esse plano oblíquo permite assim ver a vagina, ele não é vertical, mas é assim, ok? Então você vê a vagina cortada, o colo do útero, mas o que me interessa é que você entende aqui o isquio cavernoso, que é esse pequeno músculo aqui, que está ligado aqui com o clitóris, a parte lateral do clitóris, contra aqui o ramo isquiático. Claro que todo mundo entendeu que nesse corte aqui eu vejo o acetábulo, e que entre o acetábulo e o ramo isquiático eu tenho aqui a famosa membrana obturadora, contra a qual, por dentro, está inserido o músculo
obturador interno. E a fáscia se continua aqui com uma bandeleta, uma arcada fibrosa que vai sustentar aqui, que vai inserir o famoso músculo iliococcígeo. Observa bem as direções. Essa direção do iliococcígeo é muito oblíqua para poder manter o conjunto para cima, porque um dos problemas quando tudo isso dá problema é o problema de protrusão do conjunto. Hein? Lá você vê okay, o isquiocavernoso, aqui o bulbo, hein, que é aqui com uma parte sanguínea que te explica porque isso pode ter um pouco de ereção. No caso do homem, esses dois músculos aqui são unidos no meio com uma nítida solda que a gente vê muito bem nessa região. Voilà. Okay, o resto você entende, os lábios, etc. Alors lá a gente vê uma parte do que vai nos interessar quando a gente trabalha com isso, é o corpo bastante grande aqui do útero, que está, você vê que ele tem uma pinça aqui, ele está colocado para trás para te mostrar, mas normalmente ele está inclinado para frente. Você vê que ele está levantado. Aqui está uma posição totalmente retrovertida. Isso não é assim. Normalmente tem um ângulo entre o útero e a vagina dá 100, 110 graus. Não é assim. Alors, o que é interessante nesse desenho é que você vê aqui a película importante da face chamada o peritônio, que encobre tudo isso e que encobre em particular aqui os ligamentos laterais, que se chamam os ligamentos redondos, que mantêm a posição lateral do útero, que são inseridos no pubis. Claro que você reconhece as trompas de Fallope e a comunicação com os ovários. Mais uma vez, os ovários são colocados para trás para mostrar a posição, mas eles são normalmente na posição mais baixa. Aqui você vê o acetábulo e você vê os grandes vasos que vão descer para baixo, são os vasos ilíacos. E lá todo mundo reconheceu nessa face interna da asa ilíaca, isso é o músculo ilíaco, o famoso psoas ilíaco, yes? Uma parte dele. Voilà. Então, esse é um dos desenhos super importantes para entender como que a gente vai conseguir trabalhar com isso. Lá você vê o famoso ângulo de 110 graus entre o corpo aqui, do útero, e a direção da vagina. Good? Aqui você vê o detrusor, que tem essa forma na frente, e aqui atrás. Bom, tudo isso super claro, super simples. Você vê que tem dois fundos de saco de fundo, não sei como se fala, do peritônio, um que é enfin, retro-uterino e um ante-uterino. Dois, est-ce que se chama le cul-de-sac de Douglas en français, o saco de fundo de Douglas, que se apalpa, hein, se tem um líquido ou se tem uma infecção, e c'est super importante de perceber que não tem nada. Voilà. Lá você tem os elementos principais, você vê aqui as veias, as artérias ilíacas, e aqui o famoso ligamento redondo. Lá, esse desenho me permite entender um outro elemento super forte. Nós estamos do lado direito e nós vemos o ovário direito que está um pouco cortado, que você vê aqui, a right ovary. Aqui, com a conexão aqui com o famoso trompe de Fallope, voilà, que é a passagem. Okay? E você vê aqui um ligamento que, imagina o útero está aqui, hein? Você vê aqui, lá, o ligamento redondo que você vê aqui. Observe que ele está numa fáscia
que está encobrindo todo o conjunto dos elementos, sim ou não? Essa fáscia, né? Essa fáscia é a fáscia do peritônio, né? Que recobre tudo isso. E você vê a passagem do ligamento redondo e aqui a chegada do uréter. Voilà. Alors, todas essas regiões são as regiões que a gente vai poder trabalhar. Você vê que tem um ligamento suspensor do ovário. Esse vocês vão ver que tudo isso é ligado com o plexus lombar e não com o plexus sacro. Todo mundo acha que tudo é ligado com o plexus sacro, mas não, uma boa parte dos elementos são ligados com o plexus lombar, hein, em particular as artérias e os nervos que descem nessa região. Portanto, saber trabalhar a junção dorso-lombar e trabalhar com isso é super importante. Voilà, alors isso seja vu. Voilà, bon, uma imagem de bebê, enfin, de bebê de útero que se torna bastante grande. Observe que o topo do útero ele está ao nível do plexus celíaco, significa extremamente alto. Lá você vê o diafragma e é esse espaço que resta para o estômago e para o fígado. Né? A maior parte das mulheres tem dificuldade no fim da gravidez a respirar e também, como quase nada, já são cheias, mas tem uma fome danada, porque se come muito, porque tem um metabolismo aumentado na faixa de 30%, que é muito. Né? Voilà. Bom, você vê que o bebê nessa posição comprime a bexiga, todo mundo sabe, comprime a bexiga, consiga todos os elementos. Você vê aqui a vagina que está totalmente amarrado por baixo. Não, ele está aqui a vagina, esses são os outros elementos. Né? Mas comprime todo esse conjunto. Voilà. Alors, o que eu expliquei há pouco é que as conexões para os ovários e para a trompa de Fallope, etc., são conexões altas. Você vê aqui o sistema simpático, aqui, que começa nessa região. Todas essas conexões são nível de T11, L1. Você vê? Então, é super bom. Tem conexões mais altas, mas é super importante de entender que se você quer trabalhar essa região do ponto de vista do sistema nervoso autônomo, tem que saber trabalhar toda a região dorsal até T5. Você vê que é coisa alta. Você vê que T5 é mais alto, está no espaço interescapular. Hein? Portanto, é super importante de entender essa coisa. E é os nervos que descem, hein? Os nervos hipogástricos, etc., vêm do plexus lombar. Ao contrário, o que é uterino mais baixo, e as outras partes vão vir do plexus sacro, que você vê embaixo, e o famoso nervo pudendo, que você vai passar aqui, que vai inervar essa parte anterior para a sexualidade é importante, hein? Para o clitóris, etc., e a região inferior. Globalmente, o corpo do útero, os ovários e a parte mais superior, você deve pensar junção dorsolombar e o plexus lombar, e para a parte inferior você deve pensar sacro, cóccix, etc. Voilà, bom, eu mostro isso porque realmente tem uma gigantesca, gigantesca conexão com toda a região, do ponto de vista visceral, as artérias, bom, isso eu não vou insistir. Lá, eu insisto com essa imagem, com a necessidade de saber manipular corretamente as dorsais, porque as dorsais, eu expliquei porquê, porque eles são ligadas com esses gânglios simpáticos
Eu lhe lembro que as técnicas de escolha para o sistema simpático é saber trabalhar com as costelas, porque empurrando as costelas nas boas direções, mexe com a cabeça da costela e vai mexer com essa região aqui, tá? Com essa região que permite poder trabalhar com isso. Okay. Então, sábado eu vou fazer uma parte sobre o trabalho facetar. Não deve ser olhado o trabalho facetar, o trabalho ósseo, com o desprezo das pessoas que acham que só existe craniano e facial. Você deve bem entender que tudo isso é ligado e que geralmente é uma desculpe para as pessoas que não sabem manipular corretamente, de falar, eu só trabalho com o tecido mole, porque isso é sofisticado e as pessoas que trabalham com facetas são uma banda de bruta. Esse é um pouco idiota. Bom, isso não vou insistir. Lá nós estamos numa vista que me permita entender as conexões, lá você vê essas conexões aqui, do sacro com o pubis. É um pouco mais alto, porque você vê aqui a bexiga, mas bom, é claro, porque isso é um macho, mas não sei se tem uma imagem de menina, depois não tem. Mas não importa. Isso é bexiga. No caso de uma mulher, você teria nessa região o útero, mas que é interessante que seja macho ou mulher, você tem as conexões faciais aqui entre o sacro e o pubis que vão englobar, que vão ligar, que vão manter no espaço os três elementos principais femininos que há, que são o reto, o útero e a bexiga. Para os dois sexos, você tem essa conexão super antiga, conexão que vai, lá você vê aqui, o RAC, que é a conexão facial com a linha alba, e que é um resquício da nossa conexão com o placenta da mãe, mas que é uma parte facial interessante a saber normalizar. Voilà. Lá você vê aqui os elementos que nos interessam. Lá a descida, você vê aqui, para do ureter. Voilà. E você vê os elementos que vão sair de fora. Bom, vou mostrar numa mulher. Lá você vê o que me interessa, hein? O isquiocavernoso, o transverso, o ligamento sacrotuberal. Voilà. O resto mostra a realidade feminina como se fosse uma pequena rede. Hein? Uma pequena rede. Você é capaz de ver aqui a espinha, você vê aqui a arcade fibrosa, e aqui você tem todos os elementos faciais que acompanham o músculo iliococcígeo para poder manter tudo isso no lugar e evitar que isso caia. Aqui você vê a uretra, e aqui você vê aqui a vagina, e aqui a famosa passagem do útero, e aqui e aqui não é uma besteira, isso é o útero que está aqui, né? Isso é o útero, isso é a vagina. Voilà. Lá você tem bem essa comunicação super forte. Voilà. Lá você vê bem o útero aqui, o detrusor, lá, e o famoso urac que está aqui, e os famosos ligamentos que conectam o pubis e o sacro. A mesma ideia. Olha, isso é a mesma imagem. O que é talvez interessante que você vê o ligamento redondo, que é esse ligamento lá que vai aqui, vai lá fora. Tá? Ligamento redondo que no homem, no macho, serve na verdade de comunicação entre os testículos e a próstata, né? O canal espermática. Mas é a mesma estrutura
embriológica. Voilà, bom, algumas imagens para falar que você não vai tratar uma pessoa isso sem saber tratar também o crânio e as questões dos líquidos, super importante, hein, dos líquidos das conexões. Alors, quando a gente vai falar na próxima vez de técnicas, eu quero que seja bem claro que quando eu falo de fáscia, eu falo de músculo e de fáscia e que tudo isso é ligado e que não é uma visão do espírito, mas é uma realidade. Realidade de rede, de conexões de rede. E bem claro que você deve entender que a fáscia é um tecido composta, você tem uma cola e você tem fibras. As fibras são as fibras duras ou elásticas, colágeno e elastina, e a cola no meio é uma cola que não é uma cola definitiva, como nas asas de um avião, ou num arco, ou numa vara de alguém que salta com vara, como eu mostrei na conferência precedente. Não é uma cola definitiva, é uma cola flexível, é uma cola que se deforma, ela se chama a substância fundamental, ela resiste à compressão, mas ela pode se redistribuir no espaço, o que permite entender bem o fenômeno do creep. Eu expliquei isso, eu espero, claramente em um ou dois vídeos que são no canal, no YouTube, que você pode olhar. Vocês todos deveriam ver esse canal. Eu coloco regularmente pequenos vídeos. Esse canal se chama Coisa Milagrosa, Felipe Manuar, sobre YouTube. Yes? E lá você vê bem a explicação sobre o creep. Voilà. Alors, bon, as conexões, conexão super importante com os ossos. Né? Lá você tem, do ponto de vista do assoalho feminino, uma conexão hiper importante com os ossos da pelve, em particular o ramo isquiático e o sacro. Voilà. Bon, alors ici, as imagens de fibras, ok, isso não vou voltar. Alors, isso... Assim, eu estava querendo falar disso do aspecto esportivo, porque todo mundo faz esporte e as moças começam a fazer esporte de uma maneira intensa. Bom, eu não descobri uma imagem de mulher desmaiada pelo esforço, mas entendo que o corpo é ao mesmo tempo impressionantemente adaptável, etc., mas frágil. Hein? A dor é inevitável, hein? Sofrer é uma opção. Então, as pessoas que fazem isso acabam com um corpo desse tipo. O corpo desse tipo. Alors, eu sei que isso é considerado como feio e isso como bonito, mas isso, os dois, são corpos que são anormalmente trabalhados. E eu te garanto que esse rapaz, todo bonitinho que ele parece para algumas das nossas ouvintes, terá problemas de digestão. Voilà, com uma barriga que parece chocolate. Hein? Uma barriga normal, te garanto que é isso. Hein? Voilà. O esporte e a questão do assoalho feminino é super importante, hein? Para manter. Vocês vão ver os exercícios que eu proponho terça-feira. Então, isso é uma imagem infinitamente mais legal. Alors, entendo que todo mundo faz de uma maneira exagerada o esporte porque eles são doidos para a droga interna que a gente se cria, que se chama as endomorfinas, que são muito fortes e que dão uma sensação de leveza, é como uma droga. Né? As pessoas, esse desenho é bom porque é uma droga. Yes? Alors, esse rapaz esse senhor que eu adoro, eu acho que é interessante, é um dos precursores, etc.
ele fala uma coisa que eu gostaria de insistir, porque a gente vai trabalhar com isso, se chama Weissenck. Já há 40 anos que ele escreveu isso, mas é interessante. O que me interessa é que ele fala da importância da lordose lombar para poder distribuir, dirigir o peso e a pressão feito pelas vísceras, não para baixo. Você vê? Para baixo, o assoalho está aqui, mas ele dirige para frente por causa da anteversão da pelve e a inclinação do estreito formado pelas duas linhas arqueadas. A linha arqueada, difícil de filmar, a linha arqueada deve ser super inclinada para frente para que o peso seja mandado pela frente. Portanto, para as moças que têm esses problemas de, vocês vão ver os problemas que eles têm, é super importante que a lordose seja eficiente. Se tem um problema de disco, se tem um problema de diminuição da lordose lombar, o sofrimento de uma lordose é uma diminuição da lordose, como ao nível lombar, como ao nível cervical. Se você tem diminuição, você vai aumentar muito a pressão sobre a questão da pelve. Portanto, é super importante essa questão das tensões entre o quadrado lombar, entre todos os elementos que você deve saber bem trabalhar para que se mantenha uma bela lordose funcional. Voilà, então isso não vou falar disso. Isso também não vou falar disso. Voilà, não isso. Isso também não. Voilà. Bom, repito, tudo isso estou falando, repito, estou falando da associação eficiente entre os elementos tracionados e os elementos comprimidos, que é integridade. Voilà. Alors là, você tem uma imagem que ajuda a entender que a pressão deve ser dirigida nessa direção e não nessa direção. A lordose tem importância, mas quando se cria um aumento da massa abdominal, que seja por golice, seja por pessoas que comem demais, ou seja porque você tem um bebê, e a parte inferior ao umbigo, que é lá que tem mais fibras do transverso que segura esse peso. Voilà. Alors lá, você entende a diferença entre uma estrutura com tensão e compressão em equilíbrio e uma estrutura que está mal tensionada e que não funciona. Voilà. Voilà. Alors, você não deve, é super importante entender esse desenho. Esse desenho te mostra que todos os espaços peritôneos, dos mesos, das transmissões, tudo isso constitui um conjunto facial. Lá você vê os dois fundos de saco que eu falei, isso é um pouco feio o desenho, mas isso é útero, isso é a bexiga, isso é, voilà. Esses elementos são super importantes a saber trabalhar. Portanto, é impossível trabalhar a pelve menor, feminino ou masculino, mas lá, nesse caso, sem saber bem trabalhar com a questão visceral, em particular a questão do peritônio, e saber trabalhar sobre as tensões disso para poder ajudar a aliviar a compressão embaixo, a famosa história da coluna das pressões. Voilà. Alors, eu utilizarei nos exercícios de estiramento. Claro que isso é um exercício com alguém que é extremamente treinado para conseguir fazer isso, mas você vê nos desenhos um desenho de estiramento também das faces, da face lata e do
estiramento do fáscia toracolombar. Então, a gente verá. Alors, dos elementos, vou falar um pouco de patologia agora, dos elementos super importantes, não só para as mulheres, para os homens também, mas as mulheres são socialmente, certamente, submetidas a muito mais esforços e estresse, como se fala, estresse do que os homens. Hein? Eles são socialmente encarregados, a sociedade faz isso. É muito difícil, a natureza e a cultura, mas elas têm muitas tarefas, são multiuso, muito tarefa e sofrem muito de tensões. Alors, as tensões as grandes tensões são as tensões de origem física, vamos falar que é o trabalho, as coisas lá, mas também os elementos emocionais, que significa, de psicologia, as moças são educadas para ser perfeitas, para ser sempre educadas, né, delicadas, né? E tem muita tensão sobre elas. Né? E quando você vai tratar sua paciente mulher, você vai lidar com isso. Você vai lidar com as tensões da pressão que é feita sobre elas. Elas devem ser perfeitas. E hoje, as jovens mulheres têm uma pressão gigantesca sobre elas. Elas devem ser perfeitas no trabalho, têm que lutar contra os colegas masculinos, eles devem ser melhores do que eles para comprovar que o preconceito de será que eles são super bons é um preconceito idiota, eles devem ser melhor do que os homens geralmente. Né? E também eles devem ser super bons na cama, super amantes, super em tudo. Hein? Super mamãe, super professor, super trabalhador, sobretudo. É muito, é muito estresse para as meninas. E quando você vai trabalhar essa parte feminina, lá você toca coisa profunda. Alors, bioquímicas para as meninas são todas as coisas, variações constantes hormonais que são uma coisa. Alors, e tudo isso, esses grandes stressores, é claro que se dirige a um terreno predisposto ou não predisposto a resistir a tudo isso. Alors, a patologia que afeta mais as mulheres, inclusive as jovens, são os diversos tipos de incontinência urinárias. Alors, você tem, essencialmente, aquele por esforço. O esforço pode ser tosser, ou pode ser pegando peso ou alguma coisa, mas essa é devido à conformação feminina, que é o uretra é muito curto, hein? E não é como a configuração masculina, que quase não existe por causa da organização, mas você tem essencialmente por esforço, você tem por urgência. Alors, urgência, nesse caso, significa urgência é a urgência de ir urinar. Né? E o resto são as mixtas. Então, essa é uma coisa sobre a qual a osteopatia tem uma grande possibilidade de trabalhar, será reeducar os nervos, reeducar a posição, recuperar o tônus e depois, na segunda parte, será os exercícios que eu vou lhe propor. Voilà. Alors, outra patologia é a patologia que parece um pouco como o tema que nós já abordamos, que é a patologia da ptose. Né? Alors, a ptose, você tem diversas possibilidades de prolapso. Né? Você tem o prolapso posterior. Alors, lá são meninas, hein? Mas posterior, você entende que não é o útero que desce, hein? Lá é a ampolha retal. Então, isso cria uma situação de compressão
da vagina, é uma situação muito chata. O prolapso uterino, que é o clássico, né, que é a descida do útero, que pode chegar até ser embaixo. O prolapso vaginal, o prolapso anterior, você vê que o prolapso anterior é ligado com o músculo detrusor. Portanto, são os diversos prolapsos possíveis, sobre o qual você vai poder ter uma ação sofisticada com técnicas diretas, você vai ver, com os dedos, e técnicas de decompressão da parede. Voilà. Então, isso é o stress. Todo mundo quer falar de stress, quer falar... Ah, está aqui. Então, voilà. Alors, o prolapso uterino, você tem 4 graus. Tá? 4 graus que são talvez melhor explicados assim. A anatomia normal, isso, a posição, você vê o ângulo de 110 graus. Voilà. Mas quando você são exatamente o tipo do que eu mostrei. Mas aqui você vê quando o grau 4, o útero, o colo do útero, etc., lá ele começa a ser palpável, mas lá ele aparece, lá ele está totalmente saído. Então, são situações que você, como osteopata, você vai trabalhar com esses 2 graus no início. Né? Quando está nesse nível, tem que recriar uma rede, porque uma rede que consegue segurar essa pressão. Hein? Voilà. Então, voilà. Alors, eu acho que já está. Yes. Eu vou terminar com essa imagem provocativa. Geralmente a gente vê as mulheres como pequenos seres bonitinhos, cheios de flores e tudo. E eu vou falar de uma coisa super importante. Quando você lida, eu falo, você rapaz, você homem, quando você lida com as moças, claro que se consegue entender as moças, claro que um homem pode ser delicado, fino, inteligente e muito sensível. Não, a sensibilidade e a delicadeza não são prerrogativas femininas. Você consegue ser muito delicado, muito fino, mas você se dirige a alguém que foi talvez objeto de violência sexual ou de violência, porque a situação de muitas mulheres é difícil. Eu lhe lembro que nós vivemos no mundo ocidental e no mundo cristão, no qual se considera que as mulheres não são um ser inferior, né? Mesmo se, por exemplo, na França, que gosta de dar lições de democracia a todo mundo, as mulheres só conseguiram votar depois da guerra, é uma coisa impressionante, mas enfim, você lida com um terreno especialmente ligado com o aspecto da tensão interna devido a um problema externo. E por isso eu vou terminar falando um pouco de duas técnicas de relaxação que são indispensáveis de saber dominar um pouco, no mínimo, as coisas básicas. Isso será, se você o deseja, ou me suplique, porque será um trabalho de louco, são técnicas que são importantes de dominar para poder trabalhar. A primeira delas é o Mr. Jacobson. Portanto, você vai agora sacar seu famoso telefone e essa imagem, esse QR Code, vai te levar a um pequeno programa de técnicas de relaxamento. Vou explicar como funciona a técnica de Jacobson. É a técnica mais simples a utilizar. Voilà. Bom, espero que você tirou isso. É uma coisa, é um conjunto de pessoas que trabalham com
psicologia na Índia, eu achei muito bom, muito simples. Então, globalmente, Jacobson é ajudar a pessoa a ter consciência da musculatura e de aprender a relaxar. Portanto, tem diversas maneiras. Essa é uma técnica que a pessoa está deitada. Você vai pedir contração e relaxamento. Alors, globalmente, contração durante um certo tempo e relaxamento durante um tempo dobro. No início, você não consegue falar 5, 10 ou 3, 6, mas você deve dirigir a. Alors, geralmente, a gente começa com uma perna, geralmente, não sei porquê, a gente começa classicamente com a perna esquerda. Então, você vai pedir a ele, contrai seu pé esquerdo. Alors, quando, na verdade, a batata da perna é o gastrocnêmio que ele vai contrair. Contrai, relaxa. Até que a pessoa consiga fazer a diferença entre contrair e relaxar. Isso vai te lembrar as técnicas de músculo-energia. Tem pessoas para quem essa é super difícil no início. Depois, a contração da perna, a contração das buttocks, dos, atrás da bunda, dos glúteos, etc. Então, você vai começar uma perna, depois a outra perna, depois a barriga, etc. O princípio é contrair e relaxar. Não é muito complicado, mas tem pessoas que vão ter muita dificuldade. E a única maneira de chegar a fazer o que vou propor a semana seguinte, que é muito mais difícil, é aprender a pessoa a fazer a diferença entre o bulbo retal e o ilho coxígeo. Você vai ver que essa é a coisa super importante a conseguir fazer, de aprender as meninas a perceber os músculos anteriores, o músculo isquiocavernoso e o músculo bulbo. Você vai ver como obter essa pequena diferença e como aprender a contrair, esse que é o tratamento dos exercícios. Então, essa Jacobson que você viu aqui, tira a foto agora e você vai ter conexão. Voilà. Esse é muito legal. O segundo que eu pessoalmente recomendo é que você pode ler ou aprender, etc. Se você quer, tem cursos disso, é todo um sistema e um grupo de profissionais que são organizados em Belo Horizonte. Eu descobri hoje que tinha um grupo, mas sem se complicar muito a vida, você já pode fazer muita coisa com as pessoas. Lá não se trata de aprender a contrair e relaxar para relaxar, se trata de ter consciência do movimento. É um pouco uma ideia parecida com o método Alexander, que é um método muito utilizado para o controle fino da musculatura para os músicos, para todos os movimentos muito finos da mão, etc. Lá é o método Feldenkrais. Moshe Feldenkrais é um cara, eu acho muito interessante, porque é um engenheiro, é um cara que mexe com equações, com forças, com mecânica, com não sei o que está interessado no movimento, do ponto de vista como se cria o movimento, como se faz o movimento, como ele é controlado, etc. E ele trabalha muito. Vou dar um exemplo só. Hein? Você vê essa imagem. Alors, todo mundo, um exemplo muito simples, todo mundo está, bom, teoricamente, com os olhos fechados, interessado muito no movimento. Essa posição permite de ter, se você tem um ombro normal, uma posição de abdução no qual você tem muito poucos esforços mecânicos para poder orientar seu braço. Então, um dos exercícios clássicos do Feldenkrais, lá vamos falar para controlar um pouco os movimentos do ombro, é de sugerir ao
aos participantes, aos pacientes, sugerir o movimento de imaginar que eles têm na sua mão, seu braço prolongado por um imenso pincel que vai até o teto. E com esse pincel você vai pedir às pessoas, quando elas são bem conscientes do movimento, de desenhar no teto letras. Alors, você começa com a letra mais fácil a desenhar, que é a letra I. E lá você observa bem a consciência das pessoas. Tem pessoas que desenham a letra I de 2 metros de comprimento e outros que entendem que desenham uma letra I moderada, de tamanho moderado. Depois você pode pedir a letra muito fácil, que é O. Eles vão fazer um pequeno círculo e lá você vê também o controle e ajuda as pessoas a ter um controle, etc. Alors, lá, eu te dou um exemplo simples, porque nós estamos falando de braço, mas o ombro é uma das técnicas muito utilizadas no Feldenkrais para poder aprender a dirigir sua atenção sobre a percepção internas das contrações e das tensões faciais e musculares para poder chegar lá, no caso, o que vai me interessar, você vai ver, com a pelve feminina. Então, tudo isso permite com Mr. Jacobson e Mr. Feldenkrais de poder educar pouco a pouco a percepção dos músculos internos que são pouco conscientes. Eu lhe lembro que em português a gente fala o fundo. Se você quer falar com uma paciente um pouco do interior, ou pessoas um pouco velhas, você vai falar como se você quer falar do assoalho pélvico, você vai ter que falar do fundo. E as pessoas não têm nenhuma ideia desse fundo. Os homens também. Os homens só têm uma consciência da extremidade do pênis, não tem ideia do resto. Eles têm muito pouco ideia também do funcionamento do assoalho pélvico, que a gente vê muito bem quando a gente reeduca a questão da próstata. Voilà. Alors, eu terminei com isso. Muito obrigado da gentileza, da atenção.